Então, eu acho que eu já vou Boa. começar a falar um pouquinho dos materiais que eu deixei, então, tá? Perfeito, eu vou ficar quieta aqui. Pessoal, então eu deixei um materialzinho hoje para vocês. É, Talvez o pessoal, não sei se tem alguém aí de São José dos Pinhais, talvez não tenham recebido ainda, tá? Mas então na sacola, então eu deixei para vocês o material do ovo PET, que é o que a Samantha vai falar hoje para vocês. É, Deixei também algumas amostras, então deixei a amostra de biscoito, amostra de cápsula com flavorizante dentro e deixei a amostra também de xarope, tá? Todos, então, só com flavorizante, não tem nada de ativo dentro, só para testar mesmo a palatabilidade, tá? É, Da questão do nosso biscoito, a gente fez agora uma massinha do biscoito, né? Que o nosso biscoito ele já é um pouquinho mais molinho, então a gente deixou ele um pouquinho mais mole para revestir então cápsula, comprimido, né? Então vocês podem escolher sabor, né? Igual escolhe o sabor aí do biscoito, então churrasco, picanha, bacon, enfim. Vem 20 gramas e nessas 20 gramas sai R$ 12 e tem validade de 2 meses. Então fica bem interessante, às vezes, para ter, né, no consultório, às vezes para fazer algum vermífugo, alguma medicação que precise, para facilitar mesmo essa parte de administração. Deixei também alguns marcadores de página, então, da Magistral, tá? Para vocês entregarem para os tutores. Deixei um folder falando um pouco da Magistral VET, do outro lado do folder tem a parte da Magistral Humana. Então, falando só ali um pouquinho do que a gente faz, o endereço, como que tá a loja depois da reforma. Deixei um bombom também para cada um. E eu acho que foi isso de material, tá? Aí, assim, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar entrando em contato comigo. Até queria pedir para a Maiara, se depois puder me passar alguns dados de todos os veterinários, porque eu acho que eu não tenho de todos, né? Depois eu te passo uma relação, pode ser? Do que eu preciso? Uhum, pode passar sim. Então Daí eu tá. mando. Obrigada pelos materiais. Letícia, a gente faz a distribuição aqui para São José também. Uhum, Amanhã, se eu não me engano, eu já vou lá. Posso trazer o tá, material por cada aí, tá? beleza. Obrigada. A sacolinha que eu deixei é uma sacolinha ecológica, tá? Uma eco bag agora que a gente está distribuindo também. Bacana. Uhum. Uhum. Eu acho que é isso. Vou passar agora a palavra para a Samantha. Queria agradecer né, o convite da gente estar aqui falando com vocês, né? Falar um pouquinho mais dessa parte de manipulação. E agradecer também a Samantha por estar aqui e falar um pouquinho mais do OvoPet para a gente. A gente agradece a disponibilidade de vocês, todo o preparo, né? A gente já tinha conversado há algum tempinho, e aí a gente precisou deixar um pouquinho para frente, tudo, né? Mas com certeza Uhum, vai ser muito proveitoso. A Suzy entrou agora, que ela tinha mandado mensagem, perguntei no grupo se mais alguém ia conseguir ver, e uhum. daí a Flávia realmente não vai conseguir, porque ela não está conseguindo pelo Zoom acessar. Daí ela vê depois, a gente manda depois o link no Drive daí para ela, tá bom? Tudo bem, Obrigada, boa apresentação. agradeço. Muito bem, gente. Então, eu sou a Samantha. Quem quiser deixar, até é legal, assim, se vocês quiserem deixar a câmera ligada, até para eu ver como é que vocês estão, se eu consigo ver, se está chato, se não está, mas vocês fiquem à vontade, não tem problema. É, com relação a perguntas, eu até gosto de que me interrompam para perguntar, para a gente não perder, às vezes a pergunta tem alguma coisa a ver com o que eu estou falando mais especificamente, então acho interessante, tá? Não precisa deixar para o final, a gente vai falando. A ideia é assim, é fazer um bate-papo mesmo, tá? A gente trocar ideia, eu vou falar sobre o OvoPet para vocês, mas assim, a ideia é trocar a experiência mesmo, né? Então, né, só para começar do começo, eu sou a Samantha Corbifcher,
Sou médica veterinária, eu estudei na FMVZ da Universidade de São Paulo, me formei em 1995, já faz um tempinho, meus cabelos brancos estão aqui para comprovar, Os e meus assim, também. né, não tem, então tá, Adianta. é que vocês são mais novas, mas enfim. É, a minha formação foi toda voltada para equinos. Eu trabalhei 20 anos como clínica e cirurgiã de equinos, né? E eu estou há quase 5 anos na manipulação veterinária. Eu já trabalhei em algumas farmácias de manipulação exclusivamente veterinárias, e agora eu estou na Coopervet, que é uma distribuidora de insumos exclusivos para farmácias de manipulação veterinária. Então, assim, eu vou fazer super rápido uma introdução da Coopervet mesmo, para a gente já entrar no ponto do Ovopet, tá? Então, a palestra hoje a aula, o bate-papo vai ser sobre o Ovopet, que é um nutracêutico aí que a gente trouxe há pouco tempo, está há pouco tempo no mercado, e é incrível, tá? Vocês já ouviram falar do Ovopet? Não sei se é através da Letícia mesmo, de outra fonte, já tiveram oportunidade de experimentar? Só para eu saber, assim, como é que está a experiência de vocês? Para mim, assim, Samantha, foi recente, através da Letícia mesmo, da apresentação. Perfeito. Uhum, Eu não perfeito. tive oportunidade ainda de prescrição, sabe? Tá, Então, não tá, sei se alguém da equipe joia. já prescreveu ou não, mas eu achei super interessante a proposta É, dele, né? é muito legal. É muito legal. Eu só conheci pela Letícia também, eu ainda não provei, Perfeito, não perfeito. receitei para ninguém. Tá, ele é muito novo no mercado mesmo. A gente tem alguns outros produtos que não são parecidos, mas vocês vão perceber que ao longo do que eu falar, vocês vão ver quais são os diferenciais. A gente tem produtos no mercado já muito fortes, muito bem estabelecidos, mas o Ovopet ele tem alguns diferenciais que eu vou colocar aqui, tá? Vocês trabalham, a clínica de vocês é de reabilitação, certo? Perfeito. Vocês trabalham com fisioacupuntura, tem ozônio também? Ozonioterapia, daí a gente Tá, tem alguns veterinários que fazem célula-tronco, né? E perfeito. fisioterapia, shockwave, as outras terapias Tá. também. Mas vocês atendem, além da reabilitação de problemas locomotores, vocês acabam tendo, vocês atendem outros tipos de caso também, casos de Uhum, pele, uhum, perfeito. uhum. Tá, ótimo. Na verdade, vocês vão ver, eu estou aqui falando, mas eu vou começar a explicar e vocês vão ver que assim, o Movopet, a gente consegue prescrever para inúmeros problemas, tá? Então, é bem interessante mesmo, tá? Então, vamos lá. Coopervet, bem rapidinho, tá? A Coopervet, ela é o braço veterinário de uma empresa chamada Coopermed, que surgiu em 2007, que é uma distribuidora, uma importadora e distribuidora de insumos farmacêuticos para a indústria farmacêutica, tanto veterinária quanto humana, tá? Ali pelo ano de 2013, as farmácias de manipulação exclusivas veterinárias ganharam força. Na verdade, tem algumas farmácias, eu não sei a magistral há quanto tempo está no mercado, mas tem algumas farmácias que são anteriores a essa data, mas 2013 foi uma época que o Ministério da Agricultura, o MAPA, começou a ter muita solicitação para cadastros de farmácias de manipulação exclusivamente veterinárias, tá? A Coopervet surgiu, então, em 2014, né? O proprietário, o CEO da Coopervet é o mesmo da Coopermed, né? E ele vislumbrou
lá atrás, em 2007, até quando ele começou, ele vislumbrou esse mercado PET e que haveria um crescimento desse mercado, tá? Então, em 2014, ele montou a Coopervet como uma empresa completamente separada da Coopermed, tá? Então, são duas empresas separadas, diferentes, e a Coopervet, ela trabalha com insumos para a medicina veterinária, para farmácias. Tem algumas farmácias também que são humanas e que têm um cadastro pelo mapa para manipular alguns produtos veterinários que a gente vende também, mas a questão é trabalhar com insumos exclusivamente para uso veterinário, tá? A Coopervet não trabalha com insumo não vende para farmácia humana. Muito bem, muito bom. Aqui a gente está em 2021, mercado magistral, né, super em aquecimento, junto com o mercado PET, né? É um círculo, né? A gente tem várias frentes trabalhando juntas no mesmo mercado. Então, né, aquela coisa, se vocês têm bastante cliente, a Letícia tem bastante cliente e eu consigo vender bastante insumo para a farmácia da Letícia. Então, assim, a Coopervet, ela não vende insumos para os médicos veterinários, tá? Exclusivamente, os insumos da Coopervet são exclusivamente adquiridos pelas farmácias de manipulação, por exemplo, pela Magistral Vet, tá? Que é a nossa parceira e que trabalha com vários insumos que a gente trabalha. Aqui, para mostrar que a gente tem certificado e a gente tem que se reportar tanto para a Anvisa quanto para o MAPA, certo? Isso são visitas anuais e bem estritos, bem em cima mesmo, eles ficam muito em cima, porque a gente, como distribuidor de insumos para a área magistral, a gente, além de importar, a gente tem que fracionar esses insumos. Então, a gente tem um laboratório dentro da Coopervet, para assim que o produto chega lá, o princípio ativo chega para a gente também tem que fazer os nossos testes de qualidade para poder vender para as farmácias de manipulação, ok? Então, a Coopervet, como eu estava falando, a gente oferece uma série de soluções para as farmácias de manipulação. Então, a gente trabalha tanto com suporte técnico, a Letícia talvez não tenha tanto contato com o pessoal da Coopervet, mas com certeza o farmacêutico ou os farmacêuticos da Magistral estão em contato direto com o pessoal da Coopervet para tirar dúvida, para falar sobre a manipulação em si. A Coopervet é muito disponível, né? Então, a gente tem toda essa parte de suporte técnico dos farmacêuticos da Coopervet, com documentação desses princípios ativos. A gente é muito preocupado com a validação dos fabricantes. Então, o nosso CEO, até começar a pandemia, ele ia uma vez por ano, principalmente para a China, que é o maior fabricante de insumos para a indústria farmacêutica e para as farmácias magistrais. A China e a Índia são os maiores fabricantes de insumos, e não tem jeito como a gente fugir disso daí. Como em todos os lugares, em todas as áreas, tem locais muito bons, que se preocupam muito com a qualidade, e tem fundo de quintal, né? Ele conta até uma história muito interessante, que ele foi uma das vezes que ele foi para a China, ele tinha um endereço para visitar, ele visita os fabricantes, ele quer ir lá conhecer para saber se ele vai comprar do fabricante, né? Ele foi lá ver a instalação. Aí ele chegou, ele estava com o tradutor dele no táxi e tal, e mostrou o endereço. Aí o tradutor dele falou: olha, isso aqui não é uma indústria farmacêutica, é uma fábrica de cimento. Ele falou: não, mas esse endereço, eu falei com tal pessoa, tem o número, tem o nome, parará, parará. Bom, enfim, eles chegaram lá e, pasmem, era mesmo uma fábrica de cimento,
E aí os caras tinham uns baldes que ficavam lá no fundo da fábrica com os princípios ativos ali com uma tampinha em cima, entendeu? Então, assim, fundo de quintal tem em todos os lugares. Então, a questão é que existem fabricantes muito sérios, né? Então, é toda uma logística que a Coopervet trabalha para ter certeza que o insumo que ela está vendendo para a farmácia de manipulação tem uma procedência legal. E o que é muito interessante é a minha função como veterinária, porque eu sou, né, como falei para vocês, sou veterinária, sou contratada pela Coopervet para exatamente mostrar para os veterinários de onde vêm esses insumos, qual é a qualidade, qual é a preocupação, e também para dar o suporte técnico e material de consulta, e enfim, para a gente ter um relacionamento legal mesmo, né? Porque a gente como Coopervet, dando condições para vocês, vocês vão conhecer um produto e vão prescrever, passar a prescrever. Aí a Letícia vende e eu vendo para a Letícia, certo? O círculo é esse. A Coopervet, a gente trabalha com diversos tipos de produtos, desde bases inertes, a gente trabalha com embalagens, a gente trabalha com formas farmacêuticas, então cápsula, biscoito, pastoral, a gente trabalha com flavorizante, palatabilizante, recipientes, e aí a gente vai anti-inflamatório, antibióticos, quimioterápicos e muitos nutracêuticos. Então, falar sobre o OvoPet. Gente, o OvoPet, ele é derivado dessa membrana aqui, dá para ver a setinha? Eu mostrando para vocês? Aparece. Então, perfeito. O OvoPet, ele nada mais é do que essa membrana, ele é extraído dessa membrana, que é um produto que vai para o lixo, né, gente? Eu acho incrível como alguém, algum dia, pensou em analisar qual era a formulação disso daqui, né? E aí descobriu que o OvoPet, ele basicamente é colágeno. Então, o OvoPet, ele apresenta mais de 500 tipos de proteína. E aqui a gente vai falar sobre algumas que são um pouco mais importantes e estão numa concentração maior, tá? Então, o OvoPet, para extrair essa membrana, ele passa por um processo de moagens e secagem com água e filtragem, sem aditivos nenhum, sem aditivos clínicos não, químicos nenhum, tá? Então, assim, ele é colágeno 100% membrana da casca do ovo, tá? No OvoPet, só para ter um resuminho aqui, a gente tem diversos tipos de proteína. Então, a gente tem vários tipos de colágeno, elastina, ácido hialurônico, sulfato de condroitina, glucosamina, lisozima, tem um monte de coisa. E eu vou falar um pouquinho mais detalhado sobre cada produto, certo? Então, vamos lá. Tá tudo certo, gente? Vocês me falam. Maiara, você me fala, tá? Tudo certinho. Por favor. Tá, Letícia também, tudo certo, né? Beleza. Dá para ver bem a tela? Dá para ler direitinho a composição? Beleza. Como eu falei, ótimo. 90% do OvoPet é composto por proteínas, tá? Vamos falar das principais. Uma coisa importantíssima, não tem colesterol. Numa outra palestra que eu fiz só para farmacêuticos, me perguntaram, se um animal tem hiperlipidemia, tem alguma contraindicação? Não tem. Por conta do colesterol, não tem, tá? Então, pode ser usado, sim, para animais com hiperlipidemia. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada proteína. Ele apresenta 3% de ácido hialurônico, tá? Aqui, representado pelo HA. O ácido hialurônico é de alto peso molecular, tá? Porque a gente tem dois tipos de ácido hialurônico, de alto peso molecular e de baixo peso molecular. O de alto peso molecular, ele tem uma atuação mais específica nas articulações, tá?
o que é muito interessante, o ácido hialurônico, a gente faz uma comparação com galhos e folhas. Então, o ácido hialurônico, ele é um galho, ele é uma base para o sulfato de condroitina, que seriam as folhas, tá? Muito bem. O ácido hialurônico, ele fixa a água, então, ele vai aumentar a viscosidade, por exemplo, dentro da articulação, diminuindo o impacto, tá? Conforme eu for explicando, vocês vão começar a perceber quais são as indicações do Ovopet. Imagino que vocês já saibam um pouco, porque a Letícia já comentou, tá? Mas eu vou aprofundar um pouquinho mais. Muito bem. Ele tem 2% de condroitina, tá? A condroitina também vai fixar água. Tem 2% de glicosamina. A glucosamina, ela tem que ser de fácil digestão, tá? A glucosamina, então, ela vai ser responsável pela manutenção da saúde da cartilagem, né? E com essa ingestão de glucosamina, estimula também a formação de glucosamina endógena, tá? A glucosamina, ela vai incorporar o enxofre na cartilagem, formando o sulfato de condroitina. Muito bem. A gente tem também 1% de lisozima, que é essa enzima que tem uma ação anti-inflamatória, antioxidante e bactericida também muito interessante. Grande parte do Ovopet é composto por colágenos, então tem 22% de colágeno, tá? O colágeno, então, vai ser responsável pela resistência mecânica mesmo das articulações, tá? Esses colágenos, eles são digeridos no organismo e vão ser transformados em aminoácidos, tanto essenciais quanto não essenciais, principalmente a cisteína, tá? A cisteína, precursora da glutationa, que tem uma ação antioxidante muito interessante, né, local. A glutationa, por sua vez, é precursora da queratina e da prolina, tá? Então, que, por sua vez, vai estimular a produção de colágeno endógeno. Então, o próprio colágeno, o próprio Ovopet sendo absorvido, ele estimula a produção de colágeno endógeno, promovendo cicatrização de tecidos que precisam. Aí, pensando em pele, pensando em lesões articulares, tendíneas, ligamentares, pensando também em intestino, tá? Que é uma coisa que eu vou falar um pouquinho, que eu gosto muito também dessa ação. Ele tem também 25% de elastina. A elastina, então, né, vai ajudar a promover a elasticidade de tendões, ligamentos e da pele também. Mudou? Mudou, gente? O slide? Beleza. Sim, mudou. Ótimo, obrigada. Então, vamos lá. Aqui, vocês vão ver que os slides, eles se repetem um pouco, mas é para fixar mesmo o mecanismo de ação e composição. Muito bem. Então, temos aqui a membrana da casca do ovo, o ovo aqui desenhadinho, bonitinho. Então, o ovo, né, a membrana, falando especificamente da membrana da casca do ovo, rico em aminoácidos, como eu falei, rico em minerais também, principalmente cálcio, magnésio e zinco, tá? Ele tem também a membrana da casca do ovo, né? O Ovopet tem também vitamina K2, que é responsável, então, pelo direcionamento do cálcio para os ossos, tá? Também é uma fonte muito interessante de glucosaminoglicanos de alta biodisponibilidade. Os glicosaminoglicanos, eles precisam ser digeridos para formar a estrutura dos proteoglicanos, tá? Além de tudo, o Ovopet, ele vai modular o sistema imunológico, que eu vou explicar para vocês por quê, e ele reduz as citocinas inflamatórias de forma significativa. Então, ele reduz principalmente interleucina 2, 6, interleucina 1 e interleucina 8, que são citocinas muito importantes na inflamação, tá? Muito bem. Ele tem também, espera aí que eu quero mudar aqui também para mim.
ele promove também uma redução do TNF-alfa, tá? Esse slide, eu não sei se vocês conhecem o professor Luiz Fernando de Moraes, ele fez algumas aulas para a gente, falando sobre alguns insumos da Coppervet, sobre o OvoPet, sobre outros insumos também, que foi muito legal, e ele entrou nessa parte de marcadores mesmo inflamatórios, que eu achei incrível. E então, desculpa, voltando aqui da redução do TNF-alfa, o TNF-alfa, olha que interessante, ele é um dos principais marcadores de resistência insulínica no cão. Então, pensando nisso, pode ser um produto interessante para um cachorro diabético, por exemplo, tá? Ele também vai reduzir a proteína C reativa. Então, se a gente tem um animal diabético, normalmente tem uma proteína C reativa aumentada, tá? Então, ele também é responsável por diminuir a proteína C reativa. Ele reduz também o fator NF-kappa-beta. O NF-kappa-beta, ele é muito importante na transcrição de genes inflamatórios, tá? Então, ele atua também, muito legal, não sei se vocês já ouviram falar de epigenética, né? O OvoPet atua também nessa parte de transcrição de genes. Então, dependendo do que o animal consumir, mesmo ele tendo genes que provocam uma alteração, uma patologia, a gente consegue modular essa como eu falo, ação ou reação do gene, tá? É muito legal isso daí. Ele reduz também o TH17. O TH17, ele é envolvido em várias doenças que têm um fundo inflamatório. Então, doença inflamatória intestinal, artropatias e algumas doenças imunes. Além disso, o OvoPet ele aumenta o TREG. O TREG é um marcador que ele é responsável por equilibrar a resposta da imunidade do organismo. Então, se você tem um hiperestímulo, ele vai diminuir esse estímulo. Se você tem pouco estímulo, ele vai aumentar esse estímulo. Então, tem uma coisa muito interessante que não foi estudado pelo fabricante, mas quando a gente olha todo esse slide aqui falando desses marcadores, se a gente pensar que ele reduz TH17, reduz NF-kappa-beta e ele aumenta o TREG, ele teria uma ação muito interessante na reparação da mucosa intestinal, tá? Vocês vão ver, eu vou mostrar, tem até um trabalhinho, eu achei um trabalho muito interessante, que fala sobre o OvoPet em casos de desbiose intestinal, né, isso específico para desbiose intestinal, mas assim, não tem trabalhos científicos que foram testados, que foram divulgados pelo fabricante, tá? O fabricante do OvoPet é essa marca que é Genovo, é uma fábrica europeia que trabalha com muitos nutracêuticos e pensou nessa loucura da membrana da casca do ovo. Tá, então o que a gente tem aqui? O OvoPet, ele tem algumas indicações, e uma coisa que a gente se preocupa muito é como comprovar essas ações, né, e esses benefícios. Então, aqui a gente tem várias evidências científicas in vitro, in vivo e estudos clínicos, tá? Então, a gente observou que o OvoPet, ele diminui a degradação do colágeno e aumenta a síntese, ele próprio estimula a síntese endógena de colágeno e proteoglicanos, como eu falei para vocês, tá? Em vivo, foi observado uma melhora de 20% nas condições gerais da cartilagem. Eu vou mostrar um slide bem interessante que mostra a diferença da cartilagem de um animal
no tempo zero e depois de tratamento com o Ovopet. E em casos clínicos, o que se observa, pensando na parte locomotora, redução da dor, melhora de mobilidade, melhorando, então, qualidade de vida, né? Que eu acho que é o objetivo nosso, né? Mais evidente. Muito bem. O Ovopet, ele tem benefícios comprovados, tá? Então, como analgésico, né? Lembrando, gente, de toda aquela modulação daqueles marcadores inflamatórios que eu falei, tá? Ele tem benefícios, então, como analgésico, controprotetor, anti-inflamatório e regenerador de cartilagem. Óbvio que pensando nessa parte locomotora, tá? Aqui tem um trabalho que eu achei super interessante, que fala sobre a ação do pó da membrana da casca do ovo sobre o intestino, tá? Melhorando a desbiose intestinal, certo? Então, de novo, essa ação do Ovopet não é uma ação divulgada pelo fabricante, tá? Mas eu fui atrás porque ele tem ação, né? Eu acho que a gente pode indicar também como um suporte para animais com desbiose. Aí aqui alguns trabalhinhos científicos, né? Então, aqui no caso de melhora da displasia coxofemoral, né? Displasia de quadril em cães. Aqui, na verdade, assim, uma coisa que é muito legal, tem bastante estudo em cavalos também, tá? Funciona muito bem. Esse trabalho de cavalo, eu não sei, se alguém da equipe trabalha com cavalo ou não? Todo mundo de pequenos? Eu trabalhei até começo desse ano, mas hoje... que legal. E cortou, Flávia, né? Oi, a minha internet tá ruim, vou abrir a câmera. Mas eu trabalhei até começo desse ano, mas não tô mais na área. Tá. Beleza. Então, assim, você tem alguma experiência com um cavalo, imagino, né? Uma coisa que é muito interessante em cavalo e que é muito associada à dor é aumento da frequência cardíaca, né? Nos equinos. Então, é um sinal de dor. Então, esse trabalho em especial com o Ovopet, vocês estão vendo que é um trabalho que foi feito com o Ovopet mesmo, tá? Ele foi aferido a frequência cardíaca de vários animais em vários tempos e foi observada uma diminuição dessa frequência cardíaca conforme os animais eram tratados com o Ovopet, tá? Então, mostrando que também tem indicação para equinos. Uma coisa muito legal dessa membrana da casca do ovo é que ela está num livro que eu adoro, tá? Que é um livro de nutracêuticos na medicina veterinária. Tem um capítulo que fala só sobre a membrana da casca do ovo, né? Óbvio que não fala especificamente sobre o Ovopet, que é um produto comercial, é um princípio ativo comercial, como, por exemplo, o colágeno tipo 2, que a gente conhece com um nome comercial, então é um princípio ativo que tem esse nome comercial de Ovopet. Na indústria farmacêutica humana, o nome do produto, que é exatamente o mesmo produto, é o Ovomet, esse é o Ovopet. Enfim, tem aí também um capítulo inteiro de um livro muito importante de nutracêuticos. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ver esse livro, eu ando com ele no celular, no computador, em tudo quanto é lugar, vivo consultando, é muito legal. E um dos editores desse livro é um cara que fez muitos estudos, muitos trabalhos com colágeno tipo 2. Tá? A maioria dos trabalhos científicos que a gente vai ver em cão, em gato, em cavalo, são desse Dr. Gupta.
né? Ele é realmente incrível. E ele fez esse livro, ele juntou vários farmacêuticos, médicos veterinários e fez esse livro espetacular. O Ovopet, ele foi também apresentado num congresso na Alemanha em 2017, tá? Também teve, né, foi apresentado toda essa composição, ação, enfim, né? É um produto realmente que está entrando aqui no Brasil e que eu acho que tem tudo para estourar. Aqui é um comparativo, vocês conseguem ver direitinho, tudo, conseguem ler? Porque para mim está super bom. Eu não sei se vocês conseguem ler todos os itens que tem aqui, só me dá um joinha aí, por favor. Sim. Dá para ver sim. Tá. Uhum. Beleza. Então tá, deixa eu só minimizar aqui para mim. Aqui é um comparativo, então, em 30 dias e 50 dias, em relação à intensidade de dor em doenças articulares. Aqui é um estudo que foi feito em cães. Vocês vão ver, gente, que tem muita coisa em cães e em equinos, mas ainda não tem estudos terminados em felinos. Vocês vão ver que eu falo muito de cão e de cavalo e não falo de gato. Não tem nenhuma contraindicação para felinos, mas o que não tem ainda é um estudo científico que comprove a concentração, a dose que a gente deve usar em felinos. Eu fiz um monte de amostra de Ovopet para os meus amigos aqui veterinários, para os gatos, tá? Fiz em pasta oral e testei um monte e eles amam e funciona muito bem. Então, vamos lá. Aqui a gente tem, vocês conseguem ver minha setinha? Então, primeiro branquinho aqui, extrato de mexilhão, o colágeno tipo 2, aqui o mais escurinho, aqui esse daqui é a associação de glucosamina com condroitina, esse aqui é o colágeno tipo 1 sozinho, o Ovopet e um anti-inflamatório não esteroidal, tá? Aqui em 30 dias, 50 dias. Então, a gente observa na ação sobre a dor do Ovopet muito semelhante ao anti-inflamatório. Eu tenho isso aqui depois, tá? Eu tenho o trabalho mesmo científico, isso aqui é só um slide resumindo o trabalho que depois eu posso passar para vocês, posso passar para a Letícia, ela passa para vocês, tá? Tem bastante trabalho com ele, tá? E a gente tem isso aí disponível, eu posso passar. Então, para ter um pouco mais de detalhes, né? Comparando, então, a ação do Ovopet com todos esses compostos, com 30 dias e com 50 dias. Então, vocês observem que a ação do Ovopet, ela é muito superior sobre a dor, tá? Estamos falando exclusivamente em dor, tá? Em observação de dor. Com relação, então ela é superior com relação a todos os outros compostos e muito mais próxima da ação de um anti-inflamatório não esteroidal tradicional, tá? Então, o que a gente tem aqui? Quais são os benefícios que são comprovados? Aqui uma outra ação do Ovopet em cima da pele, tá? Ele, então, vai por todos aqueles marcadores que a gente falou de inflamação, principalmente inibir marcadores pró-inflamatórios. Então, a gente vai ter uma ação de restauração da barreira da pele, redução da inflamação, então não é específica para a articulação, vai ser redução de inflamação no organismo inteiro, então sobre a pele também, e ele vai ajudar a manter a hidratação da pele, tá? Então, quais são para resumir, assim, quais são as aplicações clínicas do Ovopet? Assim, eu realmente insisto e gosto de falar muito de indicação para tratar o trato gastrointestinal por conta da melhora da qualidade da membrana do intestino, ele atua ele melhora a permeabilidade da membrana intestinal.
Então, ele vai ter uma ação sobre a microbiota mesmo, equilibrando, ajudando a microbiota intestinal. Por quê? Quando a gente tem uma inflamação, a gente tem morte bacteriana. Quando a gente tem, por exemplo, uma desbiose, a gente tem essas alterações na microbiota intestinal. Com a morte bacteriana, a gente tem uma liberação dos LPS, que são os lipopolissacarídeos. E tem um professor que falou um negócio muito interessante, que eu acho bem legal, que os LPS, eles nada mais são do que cadáveres de bactérias. Esses cadáveres de bactérias, eles são extremamente inflamatórios, tá? Então, o OvoPet consegue destruir esses LPS, então, melhorando, né, a intenção é melhorar a permeabilidade, diminuindo a inflamação da membrana do intestino, tá? Então, como aqui falei, né, diminuindo o processo inflamatório, tá? Outra aplicação que vocês provavelmente ouviram mais a Letícia falar é para indicar para sistema locomotor, né? Então, aqui a gente, para prevenção e tratamento de doenças articulares, ósseas, ligamentares, tendíneas, então, tanto de partes moles, quanto da parte óssea também. A gente tem uma ação, então, importante, bactericida, vocês lembram da lisozima que eu falei, que tem bastante. A gente tem uma coisa muito interessante, por ter a vitamina K2 e por já ter também bastante cálcio, magnésio e zinco, o OvoPet, ele vai ajudar na fixação do cálcio nos ossos, então melhorando a qualidade da reparação óssea, tá? Então, a gente pode pensar em, de repente, em prescrever um OvoPet num pré-cirúrgico de cirurgia de aparelho locomotor, como num pós-cirúrgico, para ajudar na cicatrização. Vocês viram que a tela ficou meio escura? Eu estava falando da indicação de como pré-cirúrgico e pós-cirúrgico, tá? Exatamente por ter essa ação na reparação óssea, por exemplo, né? Pode ser uma coisa muito interessante. Ele inibe também as MMPs, que são aquelas metaloproteinases, que funcionam como Pac-Mans das proteoglicanas, tá? Então, ele inibe essas enzimas, né? A colagenase e a elastase. Então, você tem uma menor destruição, então você tem um menor efeito catabólico, tá? E em cima dos condrócitos, como a gente proteinases de matriz, então o OvoPet, ele inibe esse efeito catabólico e ele estimula o efeito anabólico, porque ele vai ter uma melhora estrutural, porque se lembra que eu comentei que ele estimula a produção de colágeno endógeno, tá? Pelos condrócitos, né? Então, né, além de uma indicação muito interessante pré-cirúrgica, pós-cirúrgica, ele vai ajudar a retardar a evolução das osteoartrites, osteoartroses, e óbvio também, gente, pensando em problemas articulares, ligamentares, tendíneos, etc. Muito bem. Na pele, ele tem uma ação muito interessante, porque ele vai melhorar a barreira cutânea. Toda aquela ação de ácido hialurônico que fixa a água, que mantém água, então, vocês imaginam como não seria interessante o OvoPet para um cachorro atópico, por exemplo, né? Para animais que tenham a pele ressecada, que vocês precisam estimular a hidratação da pele. Então, é um suplemento muito interessante também para animais que têm a pele inflamada, né? Ele próprio estimula a cicatrização e
E como, eu não sei se vocês lembram lá no começo que eu falei que ele também estimula a produção de cisteína, a cisteína, ela vai entrar diretamente na produção de queratina, então diminuindo a queda de pelos. Então, vocês imaginam que a gente vai ter uma ação de melhorar a barreira cutânea, porque você melhora a hidratação, você diminui a inflamação da pele e você estimula o crescimento de pelos, tá? Então, dermatopatias em geral é super interessante. Então, aqui a gente falou de 3 ações muito importantes, que eu acho que são fundamentais do OvoPet, né, que indicações para disbioses ou doenças inflamatórias intestinais, dermatopatias e artropatias e lesões adjacentes às articulações. Como que a gente trabalha as doses do OvoPet? Aqui tem a dose para cavalos, que é de 10 gramas CID, né, via oral. Aqui eu coloquei dose para cães e gatos, o seguinte, eu acabei não colocando aqui na palestra, mas assim, tem vários estudos sobre as doses, né? Então, o que foi testado foram várias doses diferentes. Então, começaram desde 1 miligrama por quilo até 30 miligramas por quilo a cada 24 horas via oral, tá? E aí foi estabelecido as doses mínimas com uma ação satisfatória. Então, a gente tem uma dose que é indicada de prevenção, que é de 6 miligramas por quilo CID, e temos uma dose de tratamento de 12 miligramas por quilo CID, também isso via oral. Uma coisa que eu queria falar para vocês, que eu achei muito interessante, eu vi um trabalho, mas isso em trabalhos com humanos, não foi na veterinária, da utilização do OvoPet tópico para cicatrização de ferida. Eu achei incrível, né? Também é muito interessante, e por todo aquele mecanismo de ação que a gente já falou, tá? Então, mas aqui eu estou falando especificamente via oral. O que fica muito legal, o que foi testado e que eu particularmente já testei, que eu achei bem interessante. O OvoPet sob a forma de cápsula, tá? Porque a concentração ela é baixa, então fica uma capsulinha muito pequenininha, mesmo com um cachorro maior, não é um volume tão grande, né? De pó, de princípio ativo e de excipiente, então as cápsulas são pequenas. Dá para fazer também biscoito, tá? Fica super legal, uma ação muito interessante, muito palatável, e em pastoral também que eu fiz para gato, tá? Eu fiz para gato, todos os gatos que eu fiz em pastoral e eles amaram, tá? Samantha, sim. Aqui em casa eu coloco o pó em cima da ração e eles aceitam super bem. Eu vou te falar uma coisa. O OvoPet, eu tenho um maior dó de desperdiçar produto, entendeu? Uhum. E aí, eu gosto sempre que tenha uma forma farmacêutica que eu tenho certeza que eu administrei a dose que precisa administrar. Óbvio que o OvoPet, ele é um suplemento, né? Então, até aqui, vocês estão vendo a minha tela de que está aqui alimento funcional e suplemento alimentar? Então, assim, óbvio, o OvoPet, a ideia não é substituir tratamento, né? A ideia do OvoPet, gente, são 9 horas. A ideia do OvoPet é suplementar um tratamento, que vocês já estão fazendo uma fisioacupuntura, ozônio, anti-inflamatório, se precisar, né? Então, eu conheço gente também que coloca em cima da ração, né, que não tem problema nenhum. Para os meus cachorros aqui, eu dou em cápsula. Eu enfio na goela mesmo. Eu tenho um que come aqui, eu dou a capsulinha na mão e ele vem e pega. Mas tem outros que eu coloco na goela e assim, eu prefiro em cápsula, tá? Mas assim, biscoito é uma coisa que está fazendo muito sucesso e os cachorros ficam alucinados. Aqui, a gente fala, gente, como eles citam aqui como um alimento funcional, uma dose até diferente, uma dose diária de 4 miligramas por quilo,
tá? De novo, essas doses, elas foram estabelecidas porque elas foram testadas, tá? E aí, por exemplo, tem muito trabalho que eu vi com dose de 15 miligramas por quilo, só que observaram que a dose de 12 miligramas por quilo, ela já tinha os efeitos esperados. Então, para que você vai fazer 15 miligramas por quilo se você pode fazer 12 miligramas por quilo, tá? Então, aqui, assim, a gente tem uma variação de dose. Eu costumo indicar, quando prevenção e tratamento são essas duas doses, aqui como suplemento alimentar, 6 miligramas por quilo e 12 miligramas por quilo. 4 miligramas por quilo, eu vou passar agora algumas sugestões de fórmulas. Eu uso até essa dose de 4 miligramas por quilo quando eu tenho outros ativos na mesma fórmula que tem que podem ter um sinergismo com o OvoPet, né? Então, e na verdade, assim, o importante do OvoPet, gente, é essa palavra, né? É o sinergismo. Então, a gente tem diversas moléculas que juntas promovem o efeito que a gente quer, todos esses efeitos que a gente falou. Eu coloquei uma formulinha de cada, vocês vão ver que são fórmulas, elas são basicamente, todas elas vão ter o OvoPet, óbvio, com o Curcuvet. Não sei, vocês conhecem o Curcuvet, que é a nossa curcumina fitossomada? Já ouviram falar com esse nome, da curcumina com esse nome Curcuvet? Nayara? Ih, tá muda. Tô muda. Não tinha Não? ouvido. Não. O Curcuvet é uma curcumina que a Coppervet tem e que a Magistralvet tem disponível. É uma curcumina que ela é utilizada, ela é fabricada com a tecnologia chamada fitossome. O fitossome, ele aumenta a biodisponibilidade. Os extratos botânicos, eles são lipossolúveis e eles são destruídos no estômago, tá? Então, para você ter uma ação da curcumina, ou você dar um extrato botânico, a cúrcuma longa mesmo, para um cachorro, por exemplo, para você dar uma concentração que vá ter uma ação anti-inflamatória, antioxidante, você tem que dar uma concentração muito alta. Então, a gente tem essa curcumina que a gente chama fitossomada, que melhora a biodisponibilidade. Então, a curcumina passa inteira pelo estômago e é absorvida no intestino, onde ela tem que ser absorvida. O que muitos veterinários fazem, eu não sei se vocês têm essa prática aí, é associar a curcumina com a piperina, para melhorar a biodisponibilidade da curcumina. No caso do Curcuvet, que é essa curcumina da Coppervet, você não precisa da piperina, porque ela não vai ser quebrada no estômago, ela vai direto para o intestino, onde ela vai ser absorvida. Então, vamos lá. Falando aqui uma sugestão de fórmula para articulação. Coloquei o OvoPet aí na concentração ou de tratamento ou de manutenção. O Curcuvet, que entra como anti-inflamatório e como antioxidante. O manganês quelato, para otimizar mesmo essa ação anti-inflamatória, e a vitamina E também como um antioxidante. Pensando aqui na saúde intestinal, tá? Eu estou insistindo nisso daí porque eu acho que é uma indicação espetacular do OvoPet. Aqui eu coloquei o OvoPet com o Macrovet, que nada mais é do que a beta-glucana 1316, tá? A nossa beta-glucana tem o nome de Macrovet, que tem também na farmácia. A beta-glucana entra aí com várias ações anti-inflamatórias e principalmente imunomoduladoras. A gente sabe que o intestino, né, hoje, graças a Deus, a gente sabe que o intestino é responsável por 80%, 70% das imunoglobulinas que os mamíferos têm no organismo, né?
Então, assim, a gente pensa muito em manter esse intestino saudável, pensando na imunomodulação. A glutamina também importantíssima para a saúde da membrana intestinal, ajudando também como anti-inflamatório, melhorando permeabilidade. Aqui eu coloquei o ômega VET Gold, que é um ômega 3, tá? A gente tem esse ômega VET Gold, que é um ômega 3 que tem EPA e DHA, numa concentração maior do que dos ômegas 3. Ele é derivado do peixe também, tá? Ômega 3 de peixe. E ele tem uma concentração mais alta de EPA e DHA, então, teoricamente, a gente conseguiria dar uma dose um pouquinho menor dele do que comparado ao ômega 3 normal, tá? Que tem, principalmente em farmácia humana. E aqui eu coloquei o Activete, que é um outro prebiótico, como o Macrovet, que é o nome da nossa beta-glucana. O Activete nada mais é do que o MOS, tá? Imagino que vocês conheçam o MOS, certo? A gente tem esse nome de Activete, que a Magistral também tem disponível. Então, eu fiz aqui uma associação pensando, né, então, num efeito anti-inflamatório, antioxidante e imunomodulador, tá? Cuidando do intestino. Na verdade, essa formulinha aqui, ela é maravilhosa, eu gosto para tudo, entendeu? Eu gosto para articulação, gosto para pele, gosto para o intestino. Mas, enfim, aqui eu coloquei 2 tipos de prebióticos para dar uma otimizada mesmo. Essas fórmulas todas que eu estou passando, sempre a dose, a posologia é 1 dose ao dia, tá? A duração do tratamento depende um pouco de como o paciente de vocês vai responder. Para dermatopatias, então, eu pensei também no Ovopet, eu adicionei o DHVET, que é um produto nosso que ele é só DHA, tá? Então, pensando na ação anti-inflamatória sobre a pele. Macrovet, de novo, que é a nossa beta-glucana 1316, também para estimular a ação anti-inflamatória, para imunomodular também. E aqui acrescentei a biotina e a vitamina A. Então, de novo, pensando que sempre 1 dose ao dia, dependendo o tempo de tratamento, dependendo da evolução do paciente de vocês. Aí, eu coloquei algumas sugestões de dose, tá? Essas doses são doses que eu estou acostumada a usar e que eu indico bastante, eu prescrevo bastante, e vocês vão ver aqui, eu coloquei, dependendo do estágio que tiver o paciente de vocês, da doença do paciente de vocês, o Ovopet ou a 4 miligramas por quilo, ou a 6, ou a 12 miligramas por quilo, tá? Aqui eu coloquei também, para terminar, uma fórmula para um paciente geriátrico, que eu acho que deve ser uma realidade aí de vocês, né, cada vez mais, gatos, cães e, enfim, animais exóticos, né, com uma longevidade, assim, que a gente não tinha, então a gente tem que pensar nesses pacientes. Então, aqui, de novo, o Ovopet, o Curcuvet, para estimular a parte anti-inflamatória, antioxidante, Macrovet, imunomodulação, DHVET, também anti-inflamatório, e, de novo, aqui eu associei o DHVET com o Omega VET Gold. Essas doses aqui, elas estão um pouco diferentes, porque a gente tem que pensar, dependendo não exatamente do sintoma, mas do quadro que esse paciente geriátrico apresentar, se é um quadro neurológico, se é um quadro renal, se é um quadro metabólico, a gente vai ter que adequar essas concentrações do DHA e do ômega VET Gold. E é uma sugestão só, e óbvio que dependendo, se for, né, dependendo do quadro, a gente vai ter que mudar adequar essas doses do EPA e do DHA, certo? E, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês, eu me prolonguei muito, desculpa, é que, assim, é muito
eu acho que tem o mecanismo de ação do Ovopet, ele é super bem descrito e muito... eu acho que ele tem muito detalhe, assim, que eu acho que precisa a gente como clínico, a gente tem que saber, acho que nesse nível de informação, assim, de detalhe, para a gente poder indicar, para a gente poder prescrever, né? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço demais o convite da Letícia e da Maiara para falar para vocês. É bom que vai estar gravado. E assim, né, eu acabo repetindo um pouco as informações, porque eu acho que tem coisa muito importante para a gente, realmente, como vocês estão clinicando, né, estão no dia a dia, que vocês precisam saber para poder prescrever, né? Vocês precisam conhecer o produto, e a ideia da Coopervet é realmente trazer mais aprofundado o conhecimento, trazer mais detalhe, trazer informações com qualidade para vocês, né? Então, é tanto passar para a Letícia, né, para a farmácia, quanto para a Letícia, para poder passar para vocês. Tá? Perfeito, Samantha, eu adorei, na verdade, eu Ai, adorei de paixão. que bom, é incrível, é incrível. E, Letícia, eu não sei se você sabia dessa indicação dele para doença inflamatória intestinal. Então, um tempo atrás eu fui estudar ele e eu vi uma indicação, mas não vi falar muito sobre. Não tem mesmo, porque o fabricante não fala, tá? Uhum. E ele ficou muito voltado para estudar a parte de locomotora e a parte de pele, né? Mas, assim, não tem como não usar, assim, eu acho que, assim, se vocês forem pensar numa fórmula, óbvio, de novo, né, é um suplemento, não é para substituir nenhum tratamento convencional, mas, assim, as ações são incríveis, né? Eu ainda, eu não, assim, eu tenho alguns aqui, em casa eu tenho 5 cães, né? Então, cada um tem uma coisa, e bicho de veterinário, né? Então, CRMV positivo, cada um tem uma coisa. Eu tenho um bicho aqui que tem uma doença autoimune que a gente ainda eu não consegui diagnosticar, bater ainda o martelo, mas provavelmente é um pênfigo foliáceo. E eu comecei, óbvio, estou fazendo plastitinib, mudei a alimentação, está com alimentação natural. Só de mudar para alimentação natural e suplementar com DHA e com o Ovopet, deu uma mudada na pele dele, porque ele tem umas pústulas na pele, tinha, né? Agora já está tudo cicatrizado. Então, assim, mas, por exemplo, para a parte de doença inflamatória intestinal, eu não peguei nenhum caso ainda, mas eu já indiquei muito, eu sei que eu tenho colegas que já prescreveram, né? Mas eu não tenho nenhum caso meu aqui de casa, né? Mas para pele e para a parte locomotora, eu uso nos meus bichos e é incrível, tá? É incrível mesmo. Eu tive experiências próprias com os componentes que você citou para a questão intestinal, e é divisor de águas, assim. Você usa por um tempo, foi meu nutricionista que passou beta-glucano, ele me deu uma amostra do Biovit e tal, né? E, assim, nunca mais, sabe? E eu tinha, sei lá, há anos problema intestinal, todo santo dia, entendeu? Desbiose, suspeita, enfim. E me ajudou demais. Então, eu acredito muito nesses tratamentos, assim, sabe? Nessas formulações, essas coisas, porque regula, né? E o meu aqui é atópico. O meu, ele toma Poquel todo dia, mas daí tem a questão da grama, da poeira, do ar, do não sei o quê, de tudo, tadinho, e da alimentação. Aí eu vou pedir depois, vou fazer uma formulinha para ele ali. Eu dei print de todos os teus slides enquanto você estava ali. Ótimo, depois eu já posso fui mandando mandar. no grupo. Não, as fórmulas, olha, essas fórmulas eu falei para a Letícia, né? Eu mostrei para ela antes. Essas fórmulas todas eu testei, eu já manipulei, tanto para bichos meus quanto eu indico para os veterinários. E são fórmulas testadas, aprovadas e incríveis, entendeu? E elas, todas elas, vocês conseguem fazer em cápsula, em biscoito e em pasta, tá? Eu não gosto muito da parte de, por exemplo, de xarope. Às vezes tem algumas pessoas que me perguntam. O xarope, às vezes, a farmácia, isso já é uma questão dentro da farmácia, que já sai um pouco da nossa alçada, mas eu acho importante a gente saber.
Quando a farmácia vai fazer xarope, ela precisa macerar, na verdade, o nome é micronizar. Então, eles precisam macerar mesmo os princípios ativos para conseguir solubilizar. E aí, por exemplo, o ovo PET e o curcuvete não podem ser macerados, tá? O curcuvete não pode mesmo, o ovo PET ainda dá para ser, porque a gente quebra esses complexos que fazem o transporte dos princípios ativos, que melhoram a disponibilidade dos princípios ativos. Então, o líquido sempre vai ter essa questão, e que não tem tanto essa questão em biscoito, em cápsula nada, e em pastoral também não precisa, tá? É mais fácil de diluir ali o princípio ativo no recipiente, né, e na forma farmacêutica. Tá? E tem também essa maneira que a Letícia faz para o cão dela, que é colocar em cima da ração, tá? Aí eu acho que vale a pena quando é um volume muito grande. É grande o seu cachorro, Letícia? É uma Red Healer, mas ela é tá. grandinha. Deve ser pesadinha, né? Sim. Então, aí fica um volume um pouco maior. Você faz só ovo PET ou se associa com alguma coisa? E ela tá só com ovo PET. Ah, que legal. E assim, para a parte locomotora, pele, tudo? Então, parte locomotora, ela tava claudicando e Sim. ela dorme numa poltrona, assim, e ela tava com dificuldade até de subir na poltrona, sabe? Sim. A gente fez até gabapentina para questão de dor que ela tava, porque ela reclamava mesmo de dor, sabe? Uhum. E agora ela tá só com ovo PET, não tá com mais nada e tá super controlado. E tá segurando bem. Sim, não claudica mais, não tem mais dificuldade para subir na poltrona, nada. Putz, que legal. E que dose que você está fazendo para 12 ela? miligramas quilo. 12, tá. Uhum. Então, algumas pessoas me perguntam, gente, eu não sei se vocês ficaram na dúvida, quando que você, né, eu normalmente indico para começar com 12 miligramas quilo, e aí depois passar para 6 miligramas quilo. O Ovopet, ele não tem contraindicação, não tem um tempo de tratamento, não precisa fazer pausa, tá? Como alguns outros produtos a gente indica. E assim, tá, então quando que eu começo a fazer, eu posso diminuir para metade da dose. Eu sempre falo que, assim, depende muito do paciente, né? Se vocês acharam que ele atingiu uma mobilidade interessante, melhorou a hidratação da pele, melhorou o intestino, vocês podem tentar diminuir a dose. Óbvio, né? Quanto mais baixa a dose, fica mais barato também a medicação, pensando nessa questão financeira. Mas assim, eu conheço gente que faz 12 miligramas por quilo direto. Eu faço aqui para os meus cachorros 12 miligramas por quilo. Esse meu cachorro da doença autoimune do pênfigo, eu estou fazendo 12. Eu coloquei curcuvete para ele também, porque eu queria uma ação antioxidante também importante, né? E assim, agora que já está tudo cicatrizado e tudo, provavelmente o próximo mês eu vou diminuir para 6 miligramas por quilo. E aí é observar, né? Piorou, então você tem que voltar para 12 miligramas por quilo, ok, não tem problema. Pode ser ad eternum? Pode, 12 miligramas por quilo, tá? Eu vi trabalhos com 30 miligramas por quilo, mas não precisa, tá? 12 miligramas por quilo tem uma ação muito... enfim, é a indicação realmente do fabricante, e a maioria dos trabalhos é com 12 miligramas por quilo. Tá? Samantha, até me corrija se eu estiver errado, mas eu li em alguma parte do ovo PET que é 45 dias para ele ter o efeito completo. Então, geralmente eu passo para os veterinários eles fazerem por 2 meses, por 60 dias, para daí reavaliar. Sim, isso é o que a gente checou de trabalho científico mesmo. Eles falam uma média para a gente observar alguma melhora já, principalmente nessa parte de mobilidade dos animais, 45 dias. Sinceramente,
a maioria das pessoas aqui, né? Eu acho que eu nem falei, né, gente? Eu estou em São Paulo. Na verdade, eu estou em Valinhos, estou perto de Campinas, mas eu sou de São Paulo, eu mudei aqui para Valinhos há pouco, então eu atendo São Paulo inteira, né? Que é o meu mercado mesmo. Aqui, os veterinários me referiram, já observaram a alteração, principalmente de mobilidade, gente, com 15 dias de ovopet, tá? Então, assim, mas o que foi observado cientificamente, com aquelas plataformas de pressão e tudo, com marcadores de pressão e tudo, foram 45 dias, tá? Então, no mínimo, a prescrição, o ideal é para 60 dias. Mas, pensando que é um produto que pode ser prescrito para sempre, tá? Eu acho um tempo ideal mesmo para se verificar a ação dele são 90 dias, Letícia. Eu acho mais interessante. E aí se pensa em diminuir a dose, segue, não segue, viu alteração ou não viu alteração, porque 90 dias a gente já tem tempo suficiente para ter uma alteração na pele, na parte de mobilidade e também no intestino, tá? Então, eu acho 90 dias bem interessante. Foi ótimo que eu não toquei nesse aspecto. Muito bom que você falou isso. Aqui em casa, até a questão da minha que está fazendo tratamento, com 15 dias a gente tirou a gabapentina dela, ela ficou tranquila. Olha, né? Que começou a gabapentina e o ovopet junto, né? Uhum, uhum. Então, Eu acho que isso é muito interessante, porque às vezes o que vocês conseguem observar, vocês como clínicas, vocês conseguem diminuir, por exemplo, a dose de um anti-inflamatório, né? Porque imagino que vocês peguem casos que vocês precisam fazer um anti-inflamatório junto, não tem jeito, né? Então, de repente, vocês associando com o ovopet, com essa sinergia toda, né, dessas moléculas que fazem parte do ovopet, vocês conseguem diminuir doses de outros produtos que vocês estão dando junto. Então, se você consegue manter um animal com um produto que basicamente é colágeno, é proteína, nossa, né? Não vai fazer mal para o estômago, não vai fazer mal para o intestino. Pelo contrário, você imagina que vocês têm uns velhinhos que têm problema de pele, problema de artrose, problema de desbiose, tudo junto, né, gente? É um produto que vai agir, vai atuar em todos os sistemas, né? Onde tiver inflamação, o ovopet vai atuar, né? E óbvio que, assim, eu acho que quando vocês fazem uma associação, pode usar ele sozinho, né? Como a Letícia está fazendo. Mas quando vocês fazem uma associação, vocês podem otimizar essa dose. Podem, de repente, usar uma dose mais baixa e associar com outros produtos que vocês têm costume de fazer. Uma boswellia, por exemplo, se for colocar um anti-inflamatório. Óbvio que pensando, eu estou com a cabeça toda na fitoterapia e no farmacêutico, mas óbvio que você pode associar o ovopet com um anti-inflamatório não esteroidal, não tem problema de associar também, tá? Isso, assim, só para esclarecer. Tá? Alguma outra... Algum comentário? As meninas querem falar alguma coisa? Alguma dúvida? Acho que... Para mim tá tranquilo. Tá bom. Essas formulações, as sugestões de fórmulas, depois se vocês quiserem, tiverem alguma dúvida, tudo, pode passar para a Letícia, que eu, enfim, explico, mando o que vocês precisarem. E também, assim, queria me colocar à disposição. A minha função como veterinária da Coopervet, apesar da gente não vender diretamente para o veterinário, é exatamente tirar dúvida, tá? E assim, trocar informações, enviar material de qualidade. A gente tem muito material técnico de qualidade. Aliás, se vocês quiserem conhecer, Letícia, que é super legal, a gente tem
um canal no YouTube, que é da Coopervet, que tem várias aulas muito interessantes. São são longas, tá? É difícil, eu sei que é difícil, a gente é super corrido, é difícil você ficar 1h30, 1h40 assistindo aula, mas, assim, são aulas muito detalhadas sobre mecanismo de ação mesmo de tudo. A gente tem sobre o OvoPet, sobre o Curcuvet, sobre geotransdérmico, nossa, a gente tem sobre um monte de coisa, sobre cetoanálogo, sei lá, tudo que vocês imaginarem, a gente tem. Então, vale super legal. a pena. É muito legal, gente. E assim, a gente tem farmacêuticos dando aula, veterinários dando aula, então a gente tem um complemento do conhecimento farmacológico com o conhecimento veterinário, clínico, / nutrólogos, super interessante. Então, vale a pena. No YouTube, Coopervet, tá? É bem legal, assim, vale a pena, que tem muita informação interessante. Eu, às vezes, estudo por lá. Tipo, eu boto uma aula ali e fico ouvindo, entendeu? Vou dirigir, eu até dei uma ideia para o pessoal, de repente, fazer uns podcasts nesses Spotify da vida, essas coisas, porque, nossa, é muito interessante, né? A gente escuta e vai aprendendo, né? Ouvindo. Aproveitando o tempo também, né? Ainda mais você Com que tá certeza. viajando e tudo, já Sim, aproveita. viajo direto, carro, dirige pra caramba, a Letícia também deve ficar um tempão aí em trânsito, né? Então, a gente acaba aproveitando, eu aproveito para ficar ouvindo essas coisas, pelo menos escuto alguma coisa produtiva, né? Então, é isso. Ai, gente, eu queria agradecer demais a paciência de vocês. Eu falo pra caramba. Vocês viram o quanto que eu passei, meia hora para mim, falar de OvoPet impossível. E porque tem muita coisa mesmo. E eu queria muito falar sobre o mecanismo de ação para vocês, sabe? Que eu acho que é importante, né? Excelente, doutora Samanta, muito obrigada. Obrigada, Letícia, também, pelo intermédio, pela presença, pelos materiais, por tudo. E a gente vai fazer a utilização, sim, na prescrição. Vale super a pena, espero que vocês gostem. E qualquer dúvida, tem meus contatos aqui. Eu não sei se vocês estão vendo que é o DDD 35, porque a Coopervet é de Minas Gerais. Então, esse é o meu celular comercial, que eu fico, na verdade, conectada a ele 24 horas por dia, né? Aqueles horários de veterinário. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode me mandar e-mail, pode me mandar WhatsApp, porque eu estou super conectada. E estou, óbvio, disponível também, se quiserem trocar uma ideia e tudo, no telefone, estou por aí, tá? E quem sabe vou conhecer vocês aí, que eu não conheço. Aí, já vocês fica estão em o convite mesmo. Temos que combinar. Com certeza, quero muito conhecer. Já salvei teu contato aqui, Samanta. Ótimo, Mayara. E eu queria agradecer pra caramba você com as suas veterinárias. Obrigada pela oportunidade, Letícia, super obrigada. Agradeça também todo mundo na farmácia. Vocês precisarem, eu estou super à disposição. Tá? E desculpa pelo adiantado. Imagina. Obrigada, então, gente. Lá, Samanta. Gente, obrigada. Beijos e boa noite. Um bom descanso. Obrigada pela Para presença. todo mundo. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Obrigada.